Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários da nossa irmã Lisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade presente neste momento. Agradecemos a presença dos nossos mentores, agradecemos o auxílio do entendimento que vamos ter durante este estudo. Pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados, aprendendo esses ensinamentos, que esses ensinamentos possam trazer algo que a gente possa colocar no nosso dia a dia, melhorando a nossa conduta, os nossos pensamentos, para sermos seguidores do Evangelho do Mestre Jesus. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje é do capítulo 43 do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 43, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais de vossa firmeza. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável, tesouro dos discípulos sinceros. O mundo está cheio de engano dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Conta-se por milhões as almas com eles arrebatadas, as surpresas da morte absolutamente desequilibradas dos circuitos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perde a firmeza e a luz. Grande o número dos imprevidentes encontram socorro justo por quantos desconheciam a verdadeira situação e não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhe o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente do capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá a enfermagem e remédio. Mas os discípulos de Jesus, bafejados pelos benefícios de céus todos os dias, que se rodeiam de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão o quanto lhe compete realizar o serviço de vigilância e, se aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria e, entrando na partilha das aflitivas realidades,
que o aguardam nos planos inferiores. Pois bem, meus irmãos, Emmanuel nos diz que Pedro falava aos seus seguidores ali do Cristo, dizendo a eles que era importante manter a postura moral, já que o esclarecimento eles tinham recebido de Jesus, e porque eles estudaram os escritos de Marcos, de Mateus, e sabiam que estavam acontecendo. Eles estiveram e conviveram com Jesus. Então, Pedro chama a atenção. E nós agora, como estamos aqui e agora, nesse momento, que somos bafejados, como diz o texto, favorecidos, inspirado, amparado pela doutrina espírita, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia divina. O que é que estamos fazendo? Nós estamos novamente tendo um chamado, ou sendo chamado a refletir sobre esses ensinamentos do Cristo, de forma cristalina, com tudo na nossa mão e disponível para todos nós. Esse aprendizado é constante, só depende de cada um da gente, porque a doutrina espírita, ela nos abre um leque, um horizonte de conhecimento infindável. Hoje, meus irmãos, nós temos em mãos o Evangelho como um roteiro de luz para nossas vidas, para as nossas caminhadas, para os nossos procedimentos perante a sociedade, perante a nossa vida pública e privada e profissional, e na intimidade do nosso próprio lar, e no mais íntimo de nós mesmos. Nós temos esse chamamento, esses ensinamentos que nós já trazemos em nossa consciência. Todos esses princípios básicos das relações sociais que se fundam na grande justiça divina, porque a lei divina faz parte de nossa consciência e nós já trazemos esses conhecimentos. Emmanuel, prosseguindo, ele vai nos dizer que os discípulos sinceros, vejam bem, os discípulos sinceros já têm esse esclarecimento e que nós estamos aqui aprendendo, refletindo sobre tudo isso. Esse roteiro, minha gente, é infalível para a nossa felicidade, que nos leva a uma transformação, que nós temos esse chamamento a todo momento dentro da doutrina espírita, para fazermos essa transformação moral, para que nós continuemos com essa experiência nova que é o Espiritismo e tudo que ele nos traz. Tudo isso, meus irmãos, são partindo das próprias palavras do Cristo e ampliando o nosso conhecimento e nossas possibilidades de melhor aprendermos, porque os ensinamentos do Cristo estão disponíveis para a gente. Só depende da gente. Gratidão. Um texto um pouco assim difícil nas palavras, mas muito bem explicada por Ney. Então eu vou colocar o que eu entendi do texto, assim, algumas coisas. Muitos são enganados, mas nem todos, mas nem a todos lhe falta o conhecimento. A falta do conhecimento pode nos levar a consequências muito ruins, mas não deixamos de ter o auxílio
necessário da divina providência. Porque quando não se tem conhecimento, também desconhece as consequências dos atos. Mas aqueles que já têm um pouco de conhecimento, que conhece o Evangelho do Cristo, que está estudando, se aperfeiçoando, cair nas armadilhas, vai com consciência de qual consequência vai cair sobre seus atos. Por orgulho, por não querer dar o braço a torcer, por não parecer fraco, tenta se fazer de inocente, mas do divino a gente não esconde nada. Como se diz, né, um velho ditado, Deus está vendo. Cada um vai ter que prestar contas por suas escolhas, essas usando o livre-arbítrio. Um exemplo, como uma criança inocente, né, que você diz para ela, não vai ali, que você vai cair. Então, ela vai, ela cai, mas ela não sabia disso, ela não tinha esse conhecimento, né? Já nós, adultos, né, teimosos, às vezes arrogantes, que a gente tenta mostrar, né, com atos e escolhas que podem prejudicar, às vezes, né, muitas pessoas, não só nós mesmos. E mesmo assim a gente faz essa escolha, que naquele momento é a minha opinião que é a verdade, que é a certa, mas não busco o conhecimento, não busco saber por que eu estou fazendo essas escolhas, é simplesmente porque eu quero ser contrária aos outros. Isso tem acontecido bastante nesses nossos tempos agora, né? Todo mundo sabe o que é bom para o outro, ou pensa que sabe, e faz escolhas, às vezes, para os outros, não pensa nas consequências. Então, todo ato tem a sua consequência, boa ou ruim, mas a justiça do Pai Maior sempre vai estar acima de tudo. Como diz no texto, o ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio, mas o discípulo de Jesus, afejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos. Esse deve saber de antemão que lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sobre a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Gratidão. Os discípulos sinceros do Cristo não deixam de se iludir pelos enganos do mundo. Compreende que os ensinamentos do Mestre traz as verdades e o sentido da vida. Por isso, Emmanuel adverte que o aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Como a nossa irmã Lisete bem colocou, temos o nosso livre-arbítrio. Então, cada um determinará se encontrará sombra ou luz em suas vidas. Cada um agirá sobre a responsabilidade que lhe é própria. Buscais e achareis, conforme Jesus nos adverte. Se seguirmos os caminhos do Mestre, vamos nos esclarecer, vamos esclarecer as nossas dúvidas, receber as orientações para conduzir nossas vidas, né, de uma maneira mais equilibrada. Então, cumprimos com as nossas obrigações de um discípulo com vigilância e serviço.
Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias para levar luz e conforto aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Pedimos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece final. Mestre Jesus, Espíritos de luz, estamos aqui mais uma vez na presença do Pai Maior, de nossa Mãe, Maria de Nazaré, para juntos aprendermos a lição que o Mestre veio nos ensinar. Que cada um de nós saia daqui fortalecido, com mais conhecimento, para poder usar no seu dia a dia, nos seus atos, que sempre que possível pratique a sua caridade, um olhar carinhoso, um olhar sem julgamentos e sempre ajudar o próximo. E que as nossas palavras e nossos atos reflitam para um bem maior. Que assim seja.